Rapaz, eu vou dizer, viu? Pronunciamento devastador de Sérgio Moro, agora ex-ministro da Justiça e Segurança Pública. É lamentável, 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 sob todos os aspectos. Eu marquei aqui três coisas que eu gostaria rapidinho, que eu não tenho muito tempo, eu gostaria de comentar. Primeiro, Bolsonaro falou para o Sérgio Moro, e isso precisa ser esclarecido, a verdade precisa vir à tona. O povo brasileiro, eu não estou falando daqueles bolsomínios idiotas que cegamente, o cara endeusa um cara, virou o oposto, o que era na época do PT, com aqueles caras que defendiam cegamente o Lula, virou o oposto agora com o Bolsonaro, com uma horda de pessoas sem neurônios. Você tem que parar e raciocinar, meu amigo. Meu Deus do céu. Bom, Bolsonaro falou para o Sérgio Moro, de acordo com o que o Sérgio Moro disse no pronunciamento dele, que Bolsonaro teria dito para ele o seguinte, que a mudança do diretor-geral da Polícia Federal era necessária por conta de uma investigação, de um inquérito agora que foi autorizado pelo STF. Lembram de domingo, eu estou gravando isso aqui na sexta-feira, dia 24 de abril, no domingo, dia 15, se não me engano foi dia 15, houve uma manifestação de um pessoal pedindo volta do regime militar, AI-5, essa coisa toda, e o Bolsonaro apareceu junto com esse pessoal, com faixas atrás, aquela coisa toda, e o Procurador-Geral da República, que você que é um bolsonarista, o Procurador-Geral da República é da mesma cartilha do Dias Toffoli, esse pessoal da esquerda. Então, e já tem gente dizendo que o Moro é comunista. Eu vi, cara, chega a dar vontade de vomitar os comentários que estavam aparecendo na transmissão. Moro é mais um comunista. Que estupidez. Pois bem, isso precisa ser investigado. Bolsonaro falou mesmo isso, que precisava trocar, e tanto é que trocou o diretor da Polícia Federal por conta da investigação que o STF autorizou que seja aberta, que tenha andamento, sobre as manifestações do final de semana, onde ele, Bolsonaro, aparece junto com manifestantes, com faixas, dizendo que tem que ter AI-5 mesmo, que tem que ter regime militar mesmo, essa pataquada toda aí. E aí Bolsonaro vai e troca o diretor da PF. Segundo, no Diário Oficial, eu poderia até procurar aqui o print e mostrar para vocês, mas vou deixar vocês procurarem isso aí, deixa de ser preguiçoso e procure. O Diário Oficial da União mostrou a exoneração do diretor da PF e lá dizia que o Sérgio Moro tinha assinado eletronicamente, estava lá, Sérgio Moro e Jair Messias Bolsonaro. Pois Sérgio Moro negou isso, disse que não assinou, ele ficou sabendo isso pelo Diário Oficial da União, igual todo mundo. Então quer dizer que o Diário Oficial da União, o órgão oficial que transmite as informações do governo brasileiro, então está mentindo. Isso é muito sério. Talvez você não consiga ver a profundidade disso, talvez você não consiga ver essa questão, como isso é sério, na sua cegueira em defender. E é engraçado que eu coloquei um post no Facebook dizendo que o Bolsonaro estava brigando com todo mundo, que ninguém consegue vencer desse jeito, mesmo sendo um monte de picareta. E aí teve gente que teve uma pessoa que até eu conheço pessoalmente, mora aqui, colocou lá um comentário dizendo post ridículo. E nesse comentário que ela colocou, ela não liberou para colocar nenhuma resposta. E eu, como é um comentário que não admite que seja respondido, eu simplesmente deletei o comentário dessa pessoa. Não vou aqui falar o nome para não causar mal-estar, mas enfim. Cara, que loucura. Você que apoia cegamente Bolsonaro precisa parar e raciocinar. Raciocinar, cara. Terceiro, esse é um ponto também crucial que o Sérgio Moro falou, que nem na época da Lava Jato, quando a Dilma Rousseff era presidente da República e o Lula tinha todo o comando, na verdade, quem comandava o governo brasileiro por detrás dos bastidores era o Lula, nem durante esse período
a direção da Polícia Federal, aliás, teve uma troca rápida, mas que a própria corporação não aceitou e depois foi revertido, mas nem nesse período houve tanta interferência, houve tanta meteção, se é que essa palavra existe, estou tão indignado, cara, que estou até errando aqui no português. Mas é um absurdo, é de lascar. Eu quero dizer o seguinte, Bolsonaro, você, eu entendo, eu já falei isso aqui no canal, como pai eu entendo que você queira defender seus filhos, que você queira, enfim, isso faz sentido, isso tudo bem, mas, como brasileiro, isso é inaceitável. Tudo indica que o Bolsonaro quis trocar o diretor da PF, também agora por causa desse inquérito, dessa investigação que o STF está abrindo, e ele pode ser o alvo dessa investigação, e quem vai fazer essa investigação é a PF, então ele vai trocar o diretor da PF para ter essa investigação sob controle, ali nos dedos dele, como se fosse uma marionete. E também porque o filho dele, o Flávio Bolsonaro, e é aí que eu vejo onde todo esse redemoinho começou, com essa confusão dos filhos do Bolsonaro. Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, pediu licença para ir para Brasília, quer dizer, está lá em Brasília, sentado em reunião de ministério, que acha que esse menino tem a ver com o governo brasileiro. Por que os filhos do presidente têm que se meter tanto nas coisas de governo do Brasil? Que loucura, Bolsonaro! Que loucura! Agora é tarde demais, cara. Agora é tarde demais. Você era para ter chegado com seus filhos e dar um corretivo neles logo no começo, lá atrás, há um ano atrás, quando eles começaram a meter demais o bedelho nas coisas do governo, a deixar com que os problemas deles se intrometessem nas coisas do Brasil. Você deveria, há um ano atrás, no começo de 2019, quando você assumiu a presidência da República, você ter chegado para eles: olha, meus filhos, fiquem no lugar de vocês, você se elegeu senador, vá ser senador, você é deputado federal, você é vereador, fique cada um no seu quadrado. Eu preciso gerenciar um país, eu não posso deixar que seus problemas, Flávio, se você fez essa rachadinha, isso não me interessa, isso é que um pai de verdade deveria ter feito, o Messias. Já falei, estou gaguejando aqui, o Bolsonaro. E não deixar misturar as coisas de filhos, as falcatruas dos seus filhos com o governo do Brasil. Isso é lamentável, é lamentável. E aí tem idiota, já sei que vai ter idiota nesses comentários dizendo assim: tá vendo, se arrependendo, não sei o que, Deixa de ser imbecil, cara, que o governo do PT tinha falido o Brasil. Faliu o país, o PT faliu o país. Eu conheço gente do consulado brasileiro em Vancouver, e eu já falei isso aqui nesse canal, que o consulado brasileiro funcionava num edifício, no 20º andar de um prédio extremamente elegante no centro de Vancouver. Pois escuta isso, o dono do prédio despejou o consulado brasileiro por falta de pagamento de aluguel, por atrasos no pagamento de aluguel, vários atrasos. Por quê? Porque o governo Dilma Rousseff faliu o Brasil. As estatais brasileiras, as empresas do governo, as empresas geridas pelo poder público no Brasil, no último ano, quem diz isso não sou eu não, é o jornalista Guzzo, no último ano de 2015, deram um prejuízo de 35 bilhões de reais. Prejuízo, 35 bilhões de reais. Vai investigar, vá checar os números. Pois bem, em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, deram um lucro de 70 bilhões, quer dizer, reverteram os 35 bilhões de prejuízo e ainda deram um lucro de 70 bilhões. Quer dizer, o governo do PT, que tem tanto anacéfalo, que defende, eu tenho pessoas da minha família que defendem o PT, cara, eu fico indignado com um negócio desse. Faliu o governo do PT, os governos do PT faliram esse país e não tinha outra opção que pudesse chegar realmente com condições de ser presidente da República, além do poste do Haddad, que era um poste do Lula, e o Bolsonaro, que é um destemperado, mas enfim, que eu esperava que pudesse pelo menos fazer um governo melhor do que o que ele tem feito. De lascar um negócio desse, bicho. De lascar. Mas eu quero lançar aqui nesse canal Sérgio Moro para presidente da República em 2022. Sérgio Moro é um bom nome. E durante a transmissão tinha um monte de gente falando: Ciro Gomes, Ciro. Cara, o Ciro já recebeu 3 vezes não na cara. Tá na hora do Ciro pegar a viola, botar no saco e se cegar e fazer o que ele quiser da vida dele, porque
3 vezes o cara foi reprovado nas urnas. Marina Silva já foi reprovado. Quer dizer, cara, só no Brasil que acontece isso, que político, isso por causa do Lula. Recebe um não, recebe outro não, recebe outro não, recebe, e fica lá insistindo, insistindo, insistindo. Cara, em país sério nenhum do mundo isso acontece. Nenhum país decente do mundo. Na hora que o político perde a eleição, acabou-se, meu amigo. Ele não vai mais atrás de... Ei, Brasil! Vou te contar, viu? Tchau, gente. Beijo a todos. Se inscreve aí, dá joinha, passa pra frente.